A escolha dos apóstolos por Jesus, um chamado que mudou o mundo. Desde os primeiros capítulos dos Evangelhos, encontramos um dos momentos mais marcantes da história cristã, a escolha dos 12 apóstolos por Jesus Cristo. Esse evento não foi apenas uma seleção de seguidores. Foi a fundação de uma missão divina que mudaria o rumo da humanidade. Cada nome escolhido carregava uma história, uma fraqueza e uma promessa. Jesus, em sua sabedoria perfeita, não escolheu os mais poderosos, os mais ricos ou os mais cultos, mas homens comuns, simples, dispostos a deixar tudo para segui-lo. O contexto do chamado. A Galiléia, região onde Jesus iniciou seu ministério, era uma terra de contrastes. Povoados pequenos, pescadores humildes, agricultores e artesãos viviam sob o domínio do Império Romano. O povo judeu aguardava com expectativa o Messias prometido, acreditando que ele viria libertá-los da opressão estrangeira. Nesse cenário, surge Jesus, o filho de um carpinteiro de Nazaré, pregando o arrependimento e o reino de Deus. Os primeiros discípulos começaram a segui-lo, atraídos por suas palavras e pelos sinais que realizava. A cada milagre, a cada parábola, crescia o número de pessoas que se aproximavam dele. Mas entre todos os seguidores, Jesus escolheria 12 homens para uma missão especial, aqueles que seriam as testemunhas mais próximas de sua vida, morte e ressurreição. A oração antes da escolha. Antes de escolher os apóstolos, Jesus se retirou para orar. O Evangelho de Lucas 6, 12 e 13 descreve: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Esse detalhe é profundamente significativo. Jesus, o Filho de Deus, não tomou essa decisão impulsivamente. Ele passou a noite inteira em comunhão com o Pai, demonstrando que as grandes decisões espirituais devem nascer da oração. Assim, a escolha dos 12 não foi humana, mas divina. Cada nome foi confirmado na presença de Deus, revelando o cuidado celestial em cada passo da missão de Cristo. O significado do número 12. O número 12 tem um simbolismo profundo nas Escrituras. Representa o número das tribos de Israel, os fundamentos do povo de Deus. Ao escolher 12 apóstolos, Jesus sinalizava a formação de um novo povo, um novo Israel espiritual. Ele não estava apenas formando um grupo de pregadores, mas estabelecendo as bases do reino de Deus na terra. Assim como as 12 tribos representavam o antigo pacto, os 12 apóstolos representariam o novo, um pacto selado não mais com o sangue de animais, mas com o sangue do próprio Cordeiro de Deus. Os apóstolos, homens comuns com uma missão extraordinária. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses homens simples, escolhidos para mudar o mundo. Pedro, Simão Pedro. Pescador de Cafarnaum, impulsivo e corajoso, Pedro foi o primeiro a declarar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Apesar de negar Jesus 3 vezes, tornou-se um dos pilares da igreja. Jesus o chamou de pedra e sobre sua fé edificaria a comunidade dos fiéis. Pedro representa o líder que cai, mas se levanta transformado pela graça. André, irmão de Pedro, também pescador. Foi o primeiro discípulo de Jesus, tendo antes seguido João Batista. André é o símbolo da humildade e da evangelização silenciosa. Foi ele quem levou Pedro até Jesus. Sua fé discreta, mas firme, demonstra que Deus valoriza os corações simples e dedicados. Tiago, filho de Zebedeu, chamado Tiago, o maior, era irmão de João. Junto com Pedro e João, fez parte do círculo mais próximo de Jesus. Presenciou a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Foi o primeiro apóstolo martirizado, morto por ordem de Herodes Agripa. Tiago representa a coragem e a fidelidade até o fim. João, o discípulo amado, também filho de Zebedeu, é o autor do evangelho que leva seu nome, das 3 epístolas e do Apocalipse. Foi o único dos apóstolos que permaneceu junto à cruz. João simboliza o amor e a contemplação espiritual. Sua mensagem central é clara: Deus é amor. Filipe, natural de Betsaida, amigo de André e Pedro, foi chamado diretamente por Jesus.
Filipe demonstra curiosidade e raciocínio lógico, mas também fé sincera. Ele é o apóstolo que introduziu Natanael a Cristo e que, em meio à multiplicação dos pães, perguntou: "Onde compraremos pão para lhes dar de comer?", mostrando sua preocupação prática e humana. Bartolomeu, Natanael, homem íntegro e sincero, elogiado por Jesus. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Bartolomeu representa a pureza de coração e a fé autêntica. Segundo a tradição, levou o evangelho à Índia e à Armênia, morrendo como mártir. Mateus, Levi, cobrador de impostos, profissão desprezada pelos judeus por estar associada à exploração romana. No entanto, Jesus o chamou enquanto trabalhava e o transformou em evangelista. Mateus escreveu um dos 4 evangelhos e demonstra que ninguém está fora do alcance da graça divina. Tomé, conhecido como o incrédulo, por duvidar da ressurreição de Cristo até ver as marcas dos cravos. Mas, quando viu, declarou com convicção: "Senhor meu e Deus meu." João 20:28. Tomé representa os que buscam provas, mas que, quando encontram a verdade, entregam-se totalmente. Segundo a tradição, levou o evangelho até a Índia. Tiago, filho de Alfeu, chamado também de Tiago o Menor, pouco se sabe sobre ele. Representa os discípulos silenciosos que trabalham sem destaque, mas cumprem fielmente sua missão. Sua presença lembra que, no reino de Deus, não há serviço pequeno. Tadeu, Judas, filho de Tiago, também chamado de Lebeu, é lembrado por sua pergunta a Jesus durante a última ceia: "Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo?" João 14:22. Mostra a curiosidade e o zelo espiritual de quem quer entender os planos divinos. Simão, o Zelote, provavelmente pertencente ao grupo dos Zelotes, que lutavam contra a dominação romana. Sua presença entre os apóstolos revela o poder transformador do Evangelho. De um revolucionário político, Simão tornou-se um servo do reino espiritual. Judas Iscariotes, o nome mais controverso da lista, escolhido como os demais, mas que acabou traindo o mestre. Judas simboliza a tragédia da liberdade humana, alguém que caminhou ao lado da luz, mas escolheu as trevas. Sua história é um alerta sobre a tentação, o arrependimento e o destino das decisões erradas. O chamado "segue-me". Cada apóstolo foi chamado pessoalmente. Jesus não ofereceu riquezas, nem poder, nem segurança. Sua proposta era simples e desafiadora: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4:19. Eles deixaram redes, barcos, mesas de impostos, famílias e profissões para seguir um mestre que nem sequer tinha onde reclinar a cabeça. A força desse chamado não estava nas promessas terrenas, mas na autoridade espiritual que emanava de Jesus. Segui-lo significava confiar plenamente, sem garantias, apenas pela fé. O chamado dos apóstolos reflete o chamado de todo cristão: deixar o que prende ao mundo e seguir o caminho. Não se trata apenas de abandonar o que temos, mas de transformar o que somos. A missão dos 12. Após escolher os apóstolos, Jesus os enviou a pregar o reino de Deus, curar enfermos e expulsar demônios. Essa missão era um prelúdio do que viria após sua ressurreição: a evangelização de todas as nações. Em Mateus 10, Jesus lhes dá instruções detalhadas, lembrando que seriam perseguidos, mas deveriam confiar no Espírito Santo. A escolha dos 12 mostra que o evangelho não é uma obra individual, mas comunitária. Jesus fundou uma fraternidade espiritual, um grupo que deveria agir em unidade, sustentado pela fé e pelo amor. A diversidade entre eles, pescadores, cobradores, revolucionários, demonstra que o reino de Deus acolhe a todos, independentemente de origem ou passado. A formação espiritual dos apóstolos. Durante 3 anos, Jesus os ensinou, corrigiu e preparou. Eles testemunharam milagres, ouviram parábolas e presenciaram o amor de Deus em ação. Aprenderam que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir. Quando discutiam quem seria o maior, Jesus lhes disse: "Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos." Marcos 10:44. Eles aprenderam pela convivência, errando, caindo, levantando.
O processo de formação dos apóstolos é uma lição para todo seguidor de Cristo. O discipulado é um caminho de aprendizado constante, a traição e a restauração. Entre os 12, houve tanto fidelidade quanto fraqueza. Judas traiu o Mestre, Pedro o negou, Tomé duvidou. Ainda assim, Jesus não desistiu deles. Após a ressurreição, o Cristo ressuscitado aparece e restaura a fé de cada um. A cena de Pedro à beira do mar, ouvindo de Jesus, "Apacenta as minhas ovelhas", mostra que o perdão e a nova oportunidade são centrais no chamado cristão. A diferença entre Judas e Pedro não foi o erro, mas a resposta ao erro. Judas desesperou-se e perdeu a esperança. Pedro chorou e foi transformado. Assim, a escolha dos apóstolos revela tanto a graça quanto a justiça divina. O legado apostólico. Após a ascensão de Cristo, os apóstolos, agora fortalecidos pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, tornaram-se testemunhas poderosas. Aquele pequeno grupo, que um dia teve medo, enfrentou impérios, perseguições e a morte, levando a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Pedro pregou em Jerusalém e em Roma. João viveu até a velhice, guiando as igrejas da Ásia Menor. Tomé chegou até a Índia. Filipe e Bartolomeu levaram a palavra à Síria e à Armênia. Mateus pregou na Etiópia. Simão e Tadeu evangelizaram na Pérsia. Cada um cumpriu sua parte, e o sangue de muitos deles regou o solo da fé cristã. O exemplo para nós hoje. A escolha dos apóstolos continua a inspirar o mundo moderno. Jesus ainda chama homens e mulheres comuns para missões extraordinárias. Seu convite permanece o mesmo: segue-me. Não é um chamado apenas para padres, pastores ou missionários, mas para todos os que desejam viver segundo o Evangelho. Ser discípulo hoje é agir com amor, servir com humildade, perdoar com sinceridade e testemunhar com coragem. Assim como os apóstolos, somos chamados a ser pescadores de pessoas, não com redes, mas com palavras, atitudes e compaixão. O mundo ainda precisa de homens e mulheres dispostos a deixar suas redes para anunciar a esperança. A escolha dos apóstolos por Jesus foi um ato de amor, sabedoria e propósito divino. Cada nome escolhido tinha um papel na construção do reino de Deus. A história deles nos mostra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Esses 12 homens, com suas virtudes e falhas, provaram que o poder do Evangelho não está na força humana, mas na graça de Deus, que age por meio de corações dispostos. Hoje, 2000 anos depois, o chamado ecoa: "Vinde após mim", e a pergunta permanece: estamos prontos para deixar tudo e seguir o Mestre?